Por trás de cada nota que Amy Winehouse cantava, havia uma história tão intensa e dolorosa quanto sua própria voz. Desde sua ascensão meteórica ao topo da música, até os últimos dias de sua vida, marcados pela solidão e pela dependência, a vida dela foi uma montanha-russa de emoções que desafia qualquer ficção. Vamos nos aprofundar nos momentos-chave que a definiram, desde sua juventude rebelde em Londres até seu romance tóxico com Blake Fielder-Civil, até o trágico desfecho que a uniu ao fatídico Clube dos 27. Nesse percurso, vamos explorar como sua música, seu legado e sua luta pessoal a transformaram em uma lenda que continua ressoando pelo mundo afora. Número 1 em A Ascensão da Rainha do Soul Rebelde. Amy Jade Winehouse, um nome que ecoaria pelo mundo todo, não era apenas mais uma garota com sonhos de grandeza. Desde muito jovem, Amy mostrou que não era uma artista comum. Nascida em 14 de setembro de 1983, a vida dela estava destinada a ser envolta em música. Em casa, as vozes de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Dinah Washington preenchiam os corredores. Amy absorveu a magia desses grandes artistas. Em sua casa, as vozes de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Dinah Washington enchiam os corredores, e foram essas melodias que moldaram sua alma musical. Amy absorveu a magia desses grandes artistas, mas fez do seu jeito, com uma intensidade e autenticidade que ninguém poderia prever. Desde muito pequena, a inclinação dela pelas artes já era evidente. Aos 8 anos, ela entrou na escola de teatro Suzy Arsha, uma espécie de academia que parecia feita para aquelas crianças que nascem com o DNA de um artista. Mas a Amy não era qualquer garota. Desde o primeiro dia, ela se destacou não só pela sua incrível capacidade vocal, mas também por aquela atitude tão característica de não ter medo de ser diferente. A música corria nas veias dela, a mãe cantava, o pai ouvia Sinatra, e Amy não escapava desse mundo sonoro. Parecia normal, mas sua maneira de cantar surpreendia. Sua voz, de outra época, sugeria 1000 vidas. Apesar de parecer uma menina normal, sua maneira de cantar surpreendia. Sua voz, de outra época, sugeria 1000 vidas. A mudança para a escola de teatro Sylvia Young foi um ponto de virada em sua vida. Ela tinha uma voz que parecia ter nascido em outra época, uma profundidade que fazia você pensar que essa pequena já tinha vivido 1000 vidas antes de chegar a este mundo. A mudança da escola Suzy Arsha para a famosa escola de teatro Sylvia Young foi um ponto de virada na vida dela. Com 12 anos, Amy já tinha certeza de que a música não era apenas um passatempo, era seu destino. No entanto, a rebeldia já começava a florescer na personalidade dela. A escola de teatro Sylvia Young era conhecida por formar grandes talentos, mas também pela disciplina. Amy, sendo Amy, nem sempre estava disposta a seguir as regras, e isso a levou a se separar da instituição algum tempo depois. Mas isso não parou o seu caminho. Amy não era uma artista que necessitasse de treinamento técnico rigoroso. Seu talento era tão selvagem e autêntico quanto ela. Pronto, a inclinação dela pelo hip-hop e pelo R&B começou a crescer. Foi então que ingressou no grupo de rap Sweet and Sour, uma aventura musical juvenil que ajudou a fortalecer a sua identidade criativa. Mas a Amy não era só uma cantora. Ela escrevia suas próprias letras. Nessas composições, já se via sua capacidade de canalizar emoções pela música, transformando sentimentos profundos em versos sinceros e brutais. Ela não temia ser vulnerável, e isso, no mundo que busca perfeição superficial, fez de Amy alguém especial. Cada letra era um pedacinho da alma dela. Ela não tinha medo de ser vulnerável e isso, num mundo que muitas vezes busca a perfeição superficial, foi o que fez da Amy alguém tão especial. O salto definitivo veio quando Simon Fuller, o magnata da música por trás de sucessos como a Spice Girls, se interessou por ela. A partir desse momento, a vida dela deu uma virada inesperada. A Amy passou de ser uma jovem promessa local a assinar um contrato com a Island Records, algo que muitos artistas sonham, mas poucos conseguem tão cedo. Em 2003, com apenas 20 anos, ela lançou seu primeiro álbum, Frank. Esse não era apenas um álbum de estreia, foi um manifesto musical. Frank capturou a essência da Amy Winehouse em todo o seu jazz, soul, sarcasmo afiado e letras profundamente pessoais. A crítica foi clara,
A Amy não só tinha uma voz impressionante, ela tinha algo a dizer, e dizia de um jeito que só ela conseguia. Músicas como Stronger Than Me e Take the Box foram recebidas com elogios, e não só pela habilidade vocal dela, mas pela autenticidade que ela transmitia em cada palavra. A Amy estava criando seu próprio caminho, desafiando as convenções da indústria musical com seu estilo intransigente, uma mistura de gêneros que quebrava barreiras. Mas o sucesso de Frank também foi o início de algo que a perseguiria pelo resto de sua vida e a atenção da mídia. A Amy não estava pronta para se tornar o centro das atenções dos tabloides, mas o mundo queria saber mais sobre aquela garota com a voz incrível e a atitude rebelde. À medida que sua popularidade crescia, a pressão da fama também aumentava. Amy valorizava sua privacidade, mas a invasão de sua vida pessoal cobrava seu preço. O sonho de uma jovem artista virou escrutínio. Embora sua carreira subisse, fissuras pessoais surgiam. Para Amy, a música era seu escape. E embora a carreira dela estivesse em ascensão, as primeiras fissuras na vida pessoal dela já começavam a aparecer. Para Amy, a música era sua única forma de escape. No auge da carreira, algo dentro dela se quebrava. Não lidava com o sucesso como criava música, levando-a por um caminho imprevisível. Esse foi o início de uma carreira meteórica. A capacidade dela de lidar com o sucesso não era a mesma que a habilidade de criar música, e isso a levou por um caminho que ninguém, nem mesmo ela, conseguia prever. Esse foi só o começo do que seria uma carreira meteórica. Amy Winehouse viveu altos e baixos, com a música como refúgio. Em 2006, com Beck. O número do Back to Black, em 2006, foi o ano em que a Amy Winehouse não só alcançou o estrelato, mas também consolidou seu lugar como uma das vozes mais poderosas e distintas da sua geração. A razão. Seu segundo álbum, Back to Black. No entanto, esse álbum não foi simplesmente um sucesso musical. Foi o relato doloroso de um coração partido, um canto profundo e sombrio que nasceu das entranhas de uma mulher que estava à beira da autodestruição. Mas como algo tão doloroso pode se transformar em uma obra-prima? Essa é a magia da Amy, e Back to Black é a prova irrefutável de que a maior arte surge do sofrimento mais profundo. O álbum é marcado por seu intenso e turbulento relacionamento com Blake Fielder, Civil Yosa, um cara que entrou na vida dela como uma tempestade. Eles se conheceram em 2005, e desde o primeiro momento foi uma história de amor tão apaixonada quanto destrutiva. Blake não era qualquer homem. Ele tinha a capacidade de fazer a Amy se sentir viva como ninguém mais, mas ao mesmo tempo, era a causa do seu maior sofrimento. O relacionamento foi tóxico desde o início, com ambos caindo em um ciclo de abuso, drogas, dinheiro e dor. Em mais de uma ocasião, Amy admitiu que Blake foi a inspiração por trás da maioria das músicas de Back to Black, e isso fica evidente ao ouvir cada faixa. Desde a primeira nota de Rehab, Amy narra como todos queriam que ela fosse para a reabilitação, mas ela recusava. Seria uma confissão ou um aviso. A frase "eu disse não ecoava nos ouvidos de todo mundo, e enquanto alguns viam isso como um hino de rebeldia, outros começavam a se preocupar. Era essa uma confissão ou um aviso? O certo é que a Amy não queria ser salva, pelo menos não naquele momento. Era essa uma confissão ou um aviso? A verdade é que a Amy não queria ser salva, pelo menos não naquele momento. Ela estava perdida em um ciclo autodestrutivo, e mesmo tentando lidar com isso através da sua música, a escuridão era maior do que qualquer um poderia imaginar. Back to Black é um álbum carregado de dor. O próprio título diz tudo, Regresso ao Negro, uma metáfora do estado emocional da Amy que descreve seu retorno à depressão após o término com o Blake. A canção homônima, Back to Black, é uma das mais dolorosas de todo o álbum, com um ritmo melancólico e uma produção que evoca o som das grandes bandas de soul dos anos 60. A Amy canta sobre a perda e o vazio que sente após ser abandonada. Não é só uma canção de desamor, é um lamento. É como se você pudesse ouvir o coração dela se quebrando a cada verso. Você volta para ela e eu volto pro negro. É quase doloroso de ouvir porque você sabe que o que ela está cantando não é ficção, é a realidade dela. E depois tem Love is a Losing Game, uma joia linda e devastadora. Amy vê o amor como um jogo.
Aqui a Amy se entrega à realidade de que o amor para ela é um jogo em que ela sempre perde. Seus relacionamentos românticos eram caóticos, e o pior é que ela sabia disso, mas não conseguia evitar cair no mesmo ciclo repetidas vezes. Cada palavra dessa música é uma confissão, e é impossível não sentir a dor por trás de sua voz. É quase como se ela estivesse tentando nos avisar sobre os perigos de amar demais, mas ao mesmo tempo, não conseguia evitar. A produção de Back to Black foi outro grande acerto. A Amy trabalhou lado a lado com dois produtores, Mark Ronson e Salaam Remi. O Ronson, em particular, captou perfeitamente a essência que a Amy queria transmitir. Juntos, eles criaram um álbum que era uma ode ao soul dos anos 60, mas com um toque moderno que fazia cada canção soar atemporal. As cordas, os vocais femininos no estilo das girl groups daquela época e os arranjos orquestrais criaram um som que era ao mesmo tempo retro e contemporâneo. O álbum era como uma ponte entre o soul clássico e a vida moderna, tudo misturado com a irreverência e o estilo inconfundível da Amy. Mas, claro, por trás de todo esse sucesso estava a queda livre da Amy. Enquanto o mundo celebrava seu gênio musical, sua vida pessoal estava desmoronando. Blake Felder-Civil, com quem ela teve um relacionamento tão conturbado, foi preso e encarcerado por acusações de violência. Esse evento marcou um antes e um depois na vida da Amy. A angústia pela separação era evidente em suas aparições públicas. A saúde dela começou a se deteriorar e a dependência de álcool e drogas piorou. Back to Black foi seu refúgio, mas também foi o testemunho de uma vida que estava desmoronando. Embora tivesse alcançado o auge do sucesso musical, a Amy estava mais sozinha e perdida do que nunca. Em 2008, a Amy foi ao Grammy, onde Back to Black arrasou, e levou 5 prêmios, incluindo de melhor artista nova. No entanto, o que deveria ter sido uma celebração do seu triunfo se transformou em um lembrete a mais da sua fragilidade. A Amy não pôde comparecer pessoalmente devido a problemas com o visto, então teve que receber seus prêmios via satélite de Londres. Vestida com seu clássico penteado de colmeia e delineador preto intenso, ela agradeceu com um sorriso cansado, como se soubesse que, apesar dos prêmios e da fama, algo dentro dela já estava quebrado. Número 3. O Clube dos 27. A Amy Winehouse, apesar de toda a sua grandeza artística e da voz que ressoava com a força de 1000 emoções cruas, acabou se juntando a um clube que nenhuma estrela quer. O Clube dos 27. É um nome que soa quase mítico, mas a realidade que o envolve é dolorosa. Formado por músicos lendários como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain, todos eles deixaram este mundo de maneira trágica aos 27 anos. O fato de a Amy ter entrado para essa lista não foi uma surpresa completa para quem acompanhava sua vida. Se tinha algo evidente, era que o peso da fama, a dependência e suas lutas pessoais estavam empurrando-a para um precipício que, tristemente, ela não conseguiu evitar. No dia 23 de julho de 2011, o mundo da música ficou em choque com a notícia da morte da Amy Winehouse. Ela foi encontrada sem vida em sua casa em Camden, Londres, uma residência que, apesar da aparência, refletia o isolamento e a solidão que a Amy estava vivendo em seus últimos dias. Para muito, isso foi um choque devastador. Para outros, infelizmente, foi o final que temiam, mas sabiam que chegaria. A notícia abalou o mundo e, em questão de horas, as redes sociais e os meios de comunicação estavam inundados com tributos, mensagens de luto e reflexões sobre a breve, mais impactante, vida da Amy. O que tem o Clube dos 27 que o torna um símbolo tão poderoso na cultura pop? No caso da Amy, a resposta parece estar no imenso peso da fama e na pressão constante que veio com ela. Amy sempre foi uma rebelde com causa, e o brilho da fama iluminou suas sombras de dependência e lutas internas. Ela sempre foi diferente e isso foi o que a fez se destacar. No entanto, o brilho das luzes da fama também ilumina as sombras mais escuras, e no caso da Amy, essas sombras estavam cheias de dependência, corações partidos e lutas internas. As dependências de Amy Winehouse,
especialmente sua batalha contra o álcool e as drogas, se tornaram um foco de atenção para os tabloides. A sociedade estava tão fascinada pelo talento dela quanto pela sua decadência. As imagens da Amy embriagada, suas aparições erráticas em público e suas performances em que mal conseguia ficar em pé, se tornaram o alimento perfeito para a imprensa sensacionalista. Mas o que poucos entenderam, ou o que muitos preferiram ignorar, é que a Amy não era apenas mais uma celebridade em queda livre. Ela era uma pessoa real, uma artista lutando contra demônios que ela mesma não conseguia controlar. E nos dias que antecederam sua morte, os mais próximos da Amy notaram uma mudança inquietante no comportamento dela. A cantora, que um dia foi vibrante e cheia de vida, estava se apagando pouco a pouco. O segurança dela, que estava com ela no dia em que morreu, contou que a Amy parecia mais introspectiva do que o normal, passando grande parte do tempo sozinha, isolada no quarto. Naquela manhã fatídica, Amy foi encontrada sem vida em sua cama, e embora os serviços de emergência tenham sido chamados imediatamente, não puderam fazer nada para salvá-la. A investigação sobre a morte dela revelou que o nível de álcool no sangue era mais de 5 vezes o limite legal para dirigir, uma intoxicação fatal que acabou com a vida dela. A Amy tinha sido levada a um ponto sem retorno por sua dependência, e embora houvesse várias tentativas de reabilitação, incluindo o famoso incidente que inspirou seu sucesso Rehab, onde ela canta com ironia sobre resistir a entrar em tratamento, a realidade era muito mais sombria e complicada. Número 4. Na queda no abismo. Quando Amy Winehouse conheceu Blake Shelton Civil em 2005, sua vida mudou drasticamente. Blake, um assistente de vídeos musicais com uma aura sombria, tornou-se o centro do mundo dela. O romance apaixonado rapidamente virou uma espiral destrutiva de dependência e caos. Para Amy, Blake era mais que um amante, ele inspirou algumas de suas músicas mais emocionantes e, tristemente, foi o catalisador de seu trágico declínio. Para Amy, o Blake era mais do que um simples amante. Foi a inspiração por trás de algumas de suas canções mais comoventes e, infelizmente, o catalisador para seu trágico declínio. Desde o começo, a relação entre Amy e Blake foi volátil. Não era uma história de amor simples, era caótica e carregada de emoções. Juntos, entraram em um ciclo destrutivo que afetou a vida e carreira de Amy. Blake era o tipo de homem que vivia no limite, e seu estilo de vida se encaixava muito bem com os demônios internos da Amy. Juntos, entraram em abuso de drogas que afetou a relação, vida e carreira da Amy. Foram vistos sob efeito de substâncias, aparecendo em tabloides e capturados por paparazzi. A imprensa chamou Blake. A primeira sinalização pública de que a relação estava fora de controle foi quando os dois foram vistos várias vezes, sob o efeito de substâncias, aparecendo em tabloides e sendo capturados pelos paparazzi em situações comprometedoras. A imprensa logo apelidou Blake de má influência, o vilão que arrastou Amy para o abismo das drogas. No entanto, a realidade era mais complicada. A Amy já tinha suas próprias batalhas, e embora o Blake definitivamente tenha desempenhado um papel no seu deterioro, a história não pode ser reduzida a uma simples narrativa de culpabilidade. Em 2007, o casal se casou em uma cerimônia privada em Miami, mas em vez de um final feliz, o casamento trouxe mais turbulências. O Blake apresentou a Amy a um mundo de dependência que a consumiu rapidamente. Juntos, compartilhavam não só o amor, mas também as drogas. Foi durante esse período que as imagens da Amy fumando crack vazaram para a imprensa, causando indignação e preocupação em todo o mundo. O público estava vendo como uma das estrelas mais brilhantes da sua geração estava se apagando, e tudo parecia estar acontecendo à vista de todos, sem que ninguém pudesse fazer nada para impedir. À medida que a dependência dela se aprofundava, a carreira dela começou a balançar. As apresentações da Amy, que antes eram aclamadas pela sua potência vocal e emoção, se tornaram eventos imprevisíveis. Em vez da sua voz poderosa e sua presença magnética, o público agora via uma Amy cambaleante, incapaz de lembrar as letras das suas próprias músicas e lutando para se manter em pé no palco. Um dos episódios mais infames aconteceu no Festival Rock in Rio em 2008, onde a Amy apareceu completamente desorientada, incapaz de fazer uma apresentação coerente.
Os vaias do público foram tão dolorosas quanto a própria apresentação, marcando um ponto baixo na carreira dela. Por trás das câmeras, a Amy estava lidando com uma relação que estava desmoronando. O Blake foi preso e encarcerado por agressão e manipulação de testemunhas, o que a deixou sozinha, perdida e emocionalmente devastada. A ausência do Blake, embora talvez necessária, só aumentou o vazio na vida da Amy. Em vez de buscar ajuda, ela se afundou ainda mais no álcool e nas drogas, usando essas substâncias como uma fuga da dor da separação e do caos que cercava sua vida. A dependência dela não só afetava a saúde, mas também a carreira. À medida que ela se tornava menos confiável, os promotores começaram a duvidar, hesitar em contratá-la para show. Os espetáculos dela eram cancelados com frequência e a gravadora estava cada vez mais frustrada com a incapacidade dela de gravar um novo álbum. O tão aguardado sucessor do Back to Black continuava sendo adiado e os fãs, ansiosos por nova música, enfrentavam a dura realidade de que a Amy Winehouse que conheciam estava desaparecendo diante de seus olhos. Número 5. Os últimos dias da Amy. Os últimos dias de Amy Winehouse foram uma dolorosa mistura de solidão e silêncio. Embora sua vida ainda parecesse cercada de flashes e atenção, Amy havia se retirado para o silêncio de sua casa, em Camden, isolando-se do mundo. Amigos e familiares, preocupados, não conseguiram impedir o trágico desfecho. Para muitos, a imagem pública de Amy nos últimos meses era de uma artista errática, envolta em escândalos, com a carreira em ruínas. Para muitos, a imagem pública de Amy nos seus últimos meses é a de uma artista errática, envolvida em escândalos, com a carreira em ruínas. A saúde dela se deteriorava rapidamente. No entanto, por trás dessa imagens capturadas pelos paparazzi, Amy continuava sendo uma pessoa que lutava intensamente para recuperar um pouco de controle sobre a vida. Em vários momentos, ela fez tentativas sinceras de se desintoxicar, entrou em clínicas de reabilitação, tentou se afastar do círculo de amigos tóxicos e até passou tempo na ilha caribenha de Santa Lúcia, na esperança de se distanciar das pressões e tentações que a cercavam em Londres. Santa Lúcia representava para Amy uma tentativa de mudança. Longe da agitação da mídia e dos constantes rumores sobre a vida pessoal dela, Amy começou a trabalhar em nova música. Para Amy, Santa Lúcia representou uma tentativa de mudança. Longe da voracidade da mídia e dos constantes rumores sobre a vida pessoal dela, a Amy começou a trabalhar em nova música. Embora ela nunca tenha conseguido completar um álbum depois do Back to Black, as ideias para novas músicas começaram a surgir durante esse período de aparente calma. Em entrevistas, a Amy falava com certo otimismo sobre o futuro dela, sobre o desejo de continuar fazendo música e, principalmente, sobre a vontade de encontrar a paz que tanto lhe escapava. No entanto, essa calma foi temporária e a paz que ela buscava nunca chegou de verdade. Em Londres, as coisas foram diferentes. No entanto, essa calma foi temporária e a paz que ele procurava nunca chegou plenamente. Em Londres, as coisas foram diferentes. Depois de voltar de Santa Lúcia, a Amy tentou voltar aos palcos, mas ficou claro que ela não estava pronta. Um dos momentos mais devastadores da carreira dela aconteceu em junho de 2011, quando a Amy fez um show em Belgrado, na Sérvia. A expectativa era enorme, mas a realidade foi desastrosa. A Amy apareceu no palco visivelmente bêbada, cambaleando e esquecendo as letras das próprias músicas. O público, que esperava ver a artista em sua melhor forma, acabou vaiando ela e o show foi interrompido abruptamente. Ela não só foi vaiada pelo público, mas as imagens da sua desastrosa apresentação viralizaram rapidamente, se tornando o último prego no caixão da carreira dela ao vivo. O que deveria ser seu retorno triunfal aos palcos se transformou em um lembrete do seu estado frágil. Naquele momento, ficou claro que a Amy já não era a mesma artista que havia cativado o mundo com sua voz crua e honesta. A Amy Winehouse que o público tinha admirado estava sendo consumida pela dependência e não havia como voltar atrás. Depois do fiasco em Belgrado, a equipe de representantes dela cancelou o resto da turnê europeia. A Amy voltou para Londres não só com a reputação arruinada, mas também profundamente afetada emocionalmente. O que aconteceu no palco na Sérvia foi um reflexo da batalha interna que ela vinha enfrentando há anos, e era evidente que ela já não conseguia esconder nem controlar isso.
Isolada e vulnerável, a Amy se recolheu em casa, em Camden, onde os últimos dias da vida dela passaram em uma espécie de solidão inquietante. Os amigos e familiares da Amy notaram seu crescente isolamento. Embora algumas pessoas tenham tentado ajudá-la, a Amy se fechou ainda mais em si mesma. Apesar dos problemas, ela não deixava de ser uma pessoa orgulhosa e teimosa, duas características que a levaram tão longe na carreira, mas que também a impediam de pedir ajuda. Em mais de uma ocasião, se sabia que a Amy rejeitava as intervenções dos que amava. A dependência tinha tomado o controle, e embora Amy ainda estivesse ciente dos problemas dela, não conseguia escapar deles. O relacionamento dela com o diretor de cinema Reg Travis foi um dos poucos fios de esperança que pareciam sustentá-la durante aqueles últimos meses. Embora o Travis tivesse entrado na vida dela após a separação definitiva com o Blake Fielder Civil, a relação foi vista por muitos como algo mais saudável, uma possível saída para Amy do seu mundo sombrio. Mas apesar desse novo amor, o passado da Amy e sua relação com as drogas e o álcool continuavam sendo uma sombra constante na vida dela. Embora o Reg tentasse dar a ela estabilidade, o peso da dependência era um fardo que nenhum dos dois conseguia carregar. Os últimos dias da Amy foram marcados por uma rotina solitária. Ela passava grande parte do tempo em casa, longe dos palcos e das câmeras, na companhia apenas do segurança e da sua música. Embora os esforços dela para se manter sóbria fossem evidentes em alguns momentos, a dependência continuava ganhando a batalha. As visitas a clínicas de reabilitação tinham deixado de ser eficazes e a recuperação parecia cada vez mais um sonho distante. No dia 23 de julho de 2011, a tragédia finalmente se concretizou. A Amy foi encontrada morta na cama pelo segurança dela. Na noite anterior, ela tinha estado ouvindo música, como tantas vezes fazia quando buscava um refúgio nas próprias emoções. Embora parecesse tranquila, ela tinha bebido demais e o corpo dela não aguentou mais. A autópsia revelou que o nível de álcool no sangue dela era mais de 5 vezes o limite legal para dirigir. O diagnóstico foi intoxicação alcoólica. A dependência que tinha controlado a vida dela por tanto tempo finalmente a destruiu. A morte da Amy não foi apenas um golpe para a indústria musical, mas para milhões de fãs que a acompanharam ao longo dos anos, vendo-a subir ao estrelato e depois despencar. Amy Winehouse se tornou uma lenda, mas de forma indesejada. Ela se juntou ao clube dos 27 artistas. Ela se juntou ao tristemente célebre Clube dos 27, um grupo de artistas e músicos que também perderam a vida aos 27 anos, todos em circunstâncias igualmente trágicas. Número 6. A morte da Amy Winehouse deixou um vazio na música, e o legado dela permanece. Ela quebrou barreiras do tempo e gêneros, deixando uma marca na música atual. A Amy não foi apenas uma cantora talentosa. Ela foi uma artista que quebrou as barreiras do tempo e dos gêneros, deixando uma marca que ainda ressoa na música contemporânea. Não importa quanto tempo passe, a influência dela continua tão palpável quanto era nos anos em que dominava as paradas de sucesso. Após sua morte, a Amy não foi esquecida. Pelo contrário, a música dela começou a ser redescoberta e reavaliada por novas gerações de ouvintes e músicos. Back to Black, seu álbum mais icônico, se tornou uma referência para artistas de todos os tipos. Estrelas como Adele, Sam Smith e Lana Del Rey mencionaram a Amy como uma das suas maiores influências. A Amy não só abriu o caminho para um novo tipo de voz feminina na música, mas também redefiniu o que significava ser autêntico em um mundo tão frequentemente dominado pela imagem em vez da substância. Um dos tributos mais significativos ao legado da Amy foi a criação da Fundação Amy Winehouse, uma organização estabelecida pela família dela pouco depois da morte dela. Essa fundação se dedica a ajudar jovens que, como a Amy, lutam contra a dependência de álcool e drogas. Essa fundação se dedica a ajudar jovens que, como a Amy, lutam contra a dependência de álcool e drogas. Através de programas educativos, apoio comunitário e terapia musical, a Fundação trabalha para evitar que outras pessoas passem pelas mesmas lutas que levaram a Amy ao seu trágico fim.
Isso é um testemunho de como o legado dela não vive apenas através da música, mas também pelo impacto social que causou. Em 2015, foi lançado o documentário M, dirigido por Asif Kapadia, que ofereceu uma visão íntima da vida e da carreira da Amy. O filme, aclamado pela crítica, ganhou o Oscar de melhor documentário e trouxe de volta a atenção para a arte da Amy, além dos escândalos que cercaram seus últimos anos. O documentário mostrou imagens inéditas, entrevistas com pessoas próximas da Amy e, o mais importante, a paixão dela pela música, deixando claro que por trás da tragédia sempre esteve uma mulher profundamente conectada com sua arte. A música dela continua tocando. Amy Winehouse deixou um legado inesquecível. Seu impacto na música é inegável. Suas canções tocam corações. Embora ela não tenha conseguido superar seus demônios, o impacto que teve na música é inegável. As músicas dela continuam tocando os corações de quem as ouve. Em 2015, 4 anos após a morte de Amy Winehouse, o mundo viu uma parte íntima e dolorosa da vida dela no documentário Amy, dirigido por Asif Kapadia. Número 7. Na crônica de uma vida em espiral. Em 2015, 4 anos depois da morte da Amy Winehouse, o mundo teve a oportunidade de ver uma parte mais íntima e dolorosa da vida dela através do documentário Amy, dirigido por Asif Kapadia. Esse documentário foi uma redenção para Amy, cujo legado foi ofuscado. Amy era uma janela para a alma de uma mulher que nunca quis ser um ícone trágico, mas acabou presa nesse papel. A Amy não era só uma coletânea de imagens ou entrevista, era uma janela cruz sem filtro para a alma de uma mulher que nunca quis ser um ícone trágico, mas que acabou presa nesse papel. Kapadia já tinha ganhado reconhecimento pelo trabalho anterior dele, Cena, outro documentário sobre um personagem que viveu uma vida no limite. Com a Amy, Kapadia decidiu fazer algo diferente. O foco do documentário não era apenas contar a história da Amy Winehouse como uma ascensão e queda, mas sim mergulhar na mente dela, no coração dela e nas batalhas que a levaram a se tornar uma lenda, mas também uma vítima do próprio sucesso. Através de material de arquivo nunca antes visto, gravações caseiras e entrevistas com pessoas que estavam perto dela, a Amy oferecia um olhar íntimo e humano sobre a vida da cantora, em vez de perpetuar a imagem de uma estrela em decadência que muitos meios de comunicação tinham vendido. Uma das cenas mais impactantes do documentário é quando a Amy, ainda adolescente, fala sobre o amor dela pela música. Nesses momentos iniciais, podemos ver uma jovem vibrante e apaixonada, com uma energia transbordante. Amor genuíno pela arte. Essa Amy não era a figura trágica que o público veio a conhecer mais tarde. Ela era uma garota cheia de vida e sonhos, alguém que não estava interessada na fama nem no dinheiro, mas sim em criar música que fosse autêntica e emocionalmente honesta. Kapadia captura esses momentos com uma delicadeza que contrasta profundamente com o que virá a seguir. À medida que o documentário avança, vemos como a fama começa a devorar a Amy pouco a pouco. As entrevistas com os amigos próximos, familiares e colaboradores destacam um ponto crucial. A Amy não estava preparada para o tipo de fama que veio com o Back to Black, e a pressão de estar constantemente sob os holofotes, combinada com seu caráter introspectivo e reservado, foi uma receita para o desastre. A fama não trouxe apenas reconhecimento e sucesso financeiro, mas também uma exposição implacável que acabou rachando a fortaleza emocional da Amy. Um dos momentos mais sombrios do documentário é quando se aborda a relação dela com a mídia. As imagens de Amy sendo perseguida pelos paparazzi, fugindo das câmeras ou se escondendo dos flashes, são perturbadoras. Para alguém que valorizava a privacidade como Amy, essa perseguição era devastadora. A mídia não estava interessada apenas na música dela, mas em cada erro que ela cometia. Os tabloides a transformavam em entretenimento trágico. Amy nos mostra que essa vigilância constante foi um dos fatores que a empurraram para as drogas e o álcool. Os tabloides a transformavam em carne de canhão, numa espécie de entretenimento trágico para o público. A Amy nos faz ver de maneira clara que essa vigilância constante foi um dos fatores que empurraram ela cada vez mais para as drogas e o álcool. O documentário também explora a relação complicada dela com a família, em particular com o pai, Mitch Winehouse. Durante boa parte da vida da Amy,
O pai dela teve um papel importante, mas no documentário sugere-se que a influência dele nem sempre foi positiva. Capa Dia retrata Mitch como uma figura que priorizou o sucesso comercial da Amy em detrimento do bem-estar. Decisões de mantê-la sob os holofotes são abordadas com um tom. As decisões do pai dela de mantê-la sob os holofotes, mesmo quando ela estava visivelmente em um estado frágil, são abordadas de forma crítica. A Amy, que buscava desesperadamente amor e apoio, muitas vezes se via presa em um ciclo em que as pessoas ao seu redor, até mesmo os que eram mais próximos, nem sempre tinham os melhores interesses dela em mente. Uma das cenas mais comoventes de Amy é quando vemos o deterioro físico e emocional da cantora durante seus últimos meses. Capa Dia não só avisa os detalhes. Vemos a Amy em seus momentos mais baixos, visivelmente afetada pelas drogas e pelo álcool, mas também capturamos aqueles lampejos da artista que ela um dia foi. A forma como o documentário entrelaça suas performances musicais com seus momentos pessoais mais sombrios é devastadora. Por cada apresentação em que a voz dela brilha e o talento é inegável, tem um momento nos bastidores onde a Amy luta para manter a vida sob controle. O ponto alto do documentário é talvez a apresentação da Amy no Grammy de 2008, onde ela ganhou 5 prêmios, incluindo a cobiçada estatueta de melhor artista nova. Mas mesmo assim, em 2020, o espectador não consegue evitar sentir uma tristeza. A Amy, embora celebrada pelo seu talento, estava visivelmente exausta. Era uma mulher que tinha alcançado o topo, mas que estava sendo consumida pelos próprios demônios. Após a morte de Amy Winehouse em 2011, a música reagiu. Sua vida foi breve, mas seu impacto foi enorme. Homenagens vieram de contemporâneos e novas gerações que a viam como pioneira. Embora a vida dela tenha sido breve, o impacto da música e do estilo dela foi monumental. As homenagens não vieram apenas de seus contemporâneos, mas também de novas gerações de artistas que viram na Amy uma pioneira, alguém que, através de sua autenticidade e vulnerabilidade, abriu caminho para muitos outros. Um dos primeiros grandes homenagens foi a criação da Fundação Amy Winehouse, uma organização beneficente estabelecida pela família dela pouco depois da morte. A missão da fundação é prevenir o abuso de drogas e álcool entre jovens. A fundação educa sobre os perigos da dependência e oferece ajuda. Através de diversas iniciativas, programas de resiliência nas escolas e serviços de apoio, a Fundação tem trabalhado para educar as pessoas sobre os perigos da dependência e oferecer ajuda a quem mais precisa. Esse foi um legado tangível que a família dela quis deixar em homenagem a Amy, usando a história trágica dela como uma plataforma para ajudar outros a não caírem no mesmo ciclo destrutivo. O álbum Back to Black teve um ressurgimento após a morte dela. Os fãs voltaram a mergulhar nas músicas que um dia definiram a carreira dela, redescobrindo as camadas de dor, amor e luta que a Amy colocou em cada palavra e cada acorde. O álbum se tornou o mais vendido do século XXI no Reino Unido, um testemunho do seu impacto duradouro na indústria musical. As vendas dos discos dela dispararam e a música dela começou a ressoar em um público completamente novo. Para muitos, ouvir Back to Black depois da morte dela foi uma experiência quase catártica. As letras que antes soavam como confissões pessoais, agora tinham o peso de um epitáfio. Muitos artistas contemporâneos também prestaram homenagem a Amy. Adele, que sempre mencionou a Winehouse como uma das maiores influências dela, dedicou parte do sucesso dela, apontando que sem a Amy, provavelmente ela nunca teria tido a oportunidade de triunfar da maneira que conseguiu. Sam Smith, Lana Del Rey e Lady Gaga's Veitausenden também reconheceram a influência de Amy em suas carreiras. Para eles, a Amy não era só uma inspiração musical, mas também uma prova de que ser autêntico e vulnerável podia ter um impacto duradouro no mundo da música. Um dos eventos mais emocionantes foi o show em homenagem a Amy Winehouse, realizado em 2012 no Shepherd's Bush Empire em Londres. Artistas de todos os tipos, do pop ao jazz, se reuniram para interpretar as músicas que a Amy havia tornado imortais. O show não foi apenas uma celebração da música dela, mas também uma forma de luto coletivo.
A plateia, composta tanto por fãs quanto por músicos que admiravam, compartilhou uma noite em que se lembrava da Amy não apenas como uma figura trágica, mas como uma das melhores artistas de seu tempo. As músicas, interpretadas por vozes como Florence Welch, Adele e Jessie J, encheram a sala com o eco da alma da Amy, e embora ela já não estivesse fisicamente presente, o espírito dela foi sentido em cada nota.